Bom dia! Quem já recebeu as tarefinhas viu que nós, esse mês, vamos trabalhar com dois tipos de gêneros textuais, que são os textuais narrativos e HQs. Os narrativos foi a nossa querida história presenteada por Ruth Rocha, que é o quê? Marcelo Marmelo Martelo. Desse texto, nós vamos trabalhar com a flexão do substantivo. Mas, tratando-se de gênero, o que seria gênero? Na classificação gramatical, gênero é o que define o masculino e o feminino. Mas, isso aí nós já vimos em todos os contextos de aula que passamos. Nós vamos aprender hoje que existe gênero uniforme e biforme. Uniforme é aquele que tem apenas uma única forma para ambos os gêneros, masculino e feminino. Quando eu digo criança, não existe o criança, existe apenas a criança. O que define se ela é macho ou fêmea é o contexto da frase. Mas o substantivo do gênero uniforme, ele pode se classificar em epiceno, comum de dois e sobrecomum. O epiceno é quando se refere a animais. Se eu digo jacaré, eu não sei a sexualidade do jacaré. Se o jacaré é macho, se o jacaré é fêmea. Então, o que eu vou colocar nesse substantivo quando eu for definir se ele é epiceno? Eu vou apenas acrescentar a palavra macho e fêmea. Quando eu for fazer uma frase que quer definir que ele é feminino, eu coloco o jacaré é fêmea. Se é masculino, o jacaré é macho. Quando eu for trabalhar com o comum de dois, ele está dizendo comum de dois. Ele vai se distinguir apenas aos artigos. Quando eu coloco assim, estudante, eu não sei se é um estudante menino ou é um estudante menina. Então, eu vou utilizar os artigos. O para menino e a para menina. Quando se tratar do comum de dois, eu vou fazer a diferença trabalhando com os artigos, com os pronomes, com os numerais ou com os adjetivos, acrescentando na frente da palavra. Se você prestar atenção, ele não muda o contexto da palavra. Ele não bota no final a mesma palavra, tanto para o estudante como para a estudante. Quando nós vamos trabalhar com sobrecomum, já está dizendo sobre. Apenas uma forma. E o que define é quando você vai contextualizar a frase. Exemplo. O exemplo de sobrecomum é quando eu digo a vítima está sofrendo. Eu não posso dizer, aí a vítima é o quê? Feminina. Mas como é que eu vou saber se é feminino ou masculino? Quando eu coloco a contextualização na frase. Quando eu digo a vítima está sofrendo, supõe que a vítima é feminina. Mas, professora, eu posso dizer um vítima? Não. Para mim transformar essa frase em masculino, eu tenho que dizer assim. A vítima do ocorrido foi Carlos. Então, já sei que a palavra vítima aí vai ser masculino, porque está sendo definido pelo contexto Carlos, que é masculino. Professora, você já falou sobre o substantivo uniforme. Um substantivo biforme. O substantivo biforme já está dizendo duas formas. Esse aí nós usamos frequentemente, que é o quê? Homem, mulher. Eu não posso dizer a homem, eu digo a mulher. Vejam só que até a palavra mudou. Se eu digo boi, o feminino do boi vai ser a vaca, não vai ser a boia, vai ser a vaca. Mudou. Então, são duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. E aí é chamado de substantivo biforme. Mas aí surgiu uma dúvida. Eu quero saber, como você disse aqui, professora,
que os epicenos são para os animais e que se define macho e fêmea. Mas você acabou de dizer aí boi e vaca. Não são todos os substantivos animais que são epicenos. Olha só a diferença aí, boi e vaca. Duas formas. Se eu disser bode, cabra, não é isso? Então, não são todos os animais que são epicenos, só alguns animais, não são todos. Espero que tenham aproveitado a explicação dessa aula. Trabalhem as tarefinhas lá que tem no texto, quando eles pedem para trabalhar com o gênero uniforme e biforme. Um bom dia a todos!